Muito bem, né? Continuando, a gente precisa entender então. Houve a Revolução Industrial, né? Começaram a produzir em maior quantidade, né? Mais produtos, produção em série. Foi na Inglaterra, foi no setor têxtil. A Inglaterra reunia 4 condições super favoráveis para ser nela, lembram? Mão de obra, matéria-prima, jazidas de minério e grana, tá? Isso fazia com que fosse na Inglaterra. Ótimo, né? Então você pensa, beleza, começaram a inventar as máquinas a vapor, tear a vapor, trem a vapor, e foi tudo lindo, né? Só que lembra que eu falei para vocês que nem tudo são flores, né? Infelizmente, a Revolução Industrial ela tem um caminho de mão dupla, ou seja, ela tem um ponto positivo e um ponto negativo. E o ponto negativo são as condições de trabalho, de vida e as relações de trabalho que são estabelecidas a partir da Revolução Industrial, tá? Lembra quando eu expliquei sobre o processo artesanal? Então, no processo artesanal, gente, a pessoa era dona de todo o modelo de processo, de todo o meio de processo, de todo o processo em si. Então, a pessoa sabia se hoje ela ia produzir, se amanhã ela não ia. Hoje eu quero só cuidar das ovelhas, não quero fazer trabalho pesado. Hoje eu quero pegar no batente e vou fazer essa lã toda. E ela fazia isso conforme a necessidade dela. E geralmente, com o cantar do galo se levantava, né? Com as galinhas se ia dormir. O que isso significa? Enquanto tinha luz natural, luz do dia, né? Tão natural quanto a luz do dia. Acho que é isso, né, a música? Enquanto tem luz natural, beleza, a gente trabalha. Acabou a luz natural, a gente não trabalha, certo? O que é diferente se a gente pensar nas fábricas hoje em dia, né? Existem fábricas que têm 4 turnos, são 24 horas de trabalho, 4 turnos de 6 horas diárias. Então você tem ali, né, gente trabalhando de dia e de noite, de madrugada. Não tem essa, ok? Só que hoje, gente, as fábricas são top. Para você entrar numa fábrica, você tem que, né, tá higienizado para não contaminar nada lá dentro. Não é para você não se contaminar às vezes, é para você não contaminar lá o ambiente, roupa especial, EPIs, né, que são aqueles protetores, auricular, óculos, capacete, toda uma segurança do trabalho. Muita higiene, oferecem refeitórios que são legais pra caramba. Um dia até, inclusive, a gente pode, de repente, quando passar tudo isso, né, tentar ir conhecer a Pisa, né, que é bem joia, bem interessante, assim, então seria interessante, tá? Só que, quando você fala em Revolução Industrial e as primeiras fábricas, gente, que tem lá na página 33, elas não são assim, tá? O que eram as fábricas, gente? As fábricas eram galpões pouquíssimos iluminados, abafados, com goteira de chão batido, muitas vezes de terra o chão. E ali as pessoas passavam nas jornadas de trabalho extenuantes, às vezes de 18 horas por dia, mais ou menos assim, trabalhando. Então, realmente, o armazém, o galpão, sem iluminação boa, com condições precárias, fazia muito mal para a vida do trabalhador. Tipo, as pessoas costumavam passar horas e horas e outras pessoas costumavam a morar, às vezes, dentro desses galpões. Ali eles comiam, ali eles faziam as necessidades, né? Tudo no mesmo ambiente. Então, vocês têm noção, conseguem imaginar a nojeira que era tudo isso? Né? O tanto de rato, bicho, praga, infecções e tudo que você possa imaginar existiam nessas fábricas, tá? Não é só as fábricas que a gente tem que falar. A gente tem que falar, gente, das novas relações de trabalho também. Porque, como eu disse, quando o processo era artesanal, né, o agricultor lá, o agropecuarista, que ele fazia lá a produção da ovelha, ele que decidia o que ele ia fazer, quando ele ia fazer e como ele ia fazer. A partir do momento que aquele pessoal se transformou em mão de obra para as fábricas, eles passaram a ter um empregador, o dono da fábrica. E aí o dono da fábrica que vai dizer o que eles têm que fazer, como eles têm que fazer e o horário que eles têm que fazer. Então, gente, essas jornadas de trabalho, elas são assim de 15, 16, 17 horas por dia de trabalho, tá?
As fábricas eram péssimas. Imagine você ficar 16 horas, gente, dentro de um local que nem eu falei, né? Que nem eu descrevi. Pouco iluminado, pouco arejado, convivendo com todo tipo de nojeira, né? Então, realmente era bem complicado mesmo, tá? Sem contar que acontecia um monte de acidentes, tá? Porque não tinha segurança do trabalho, então acontecia um monte de acidentes. E os donos das fábricas, eles adoravam, né, empregar mulheres e crianças. Sim, era permitido empregar mulheres e crianças. E aí você pensa, nossa, então eles empregavam mulheres e eles eram todos, né, assim, legais e tudo mais. Não, gente. Eles empregavam mulheres e crianças, primeiro, porque era mais barato. Segundo, porque mulheres e crianças não faziam revoltas, eram mais dóceis, então eles podiam, né, manipular as crianças e as mulheres mais fáceis. E porque as crianças eram pequenas, e aí elas cabiam dentro das máquinas para fazer os concertos. Daí você já imaginou o tanto de acidente que dava? A criança estava lá dentro da máquina, ligava a máquina e... Bem triste, né? Eu faço brincando isso, mas é bem triste, tá? E aí, pro povão, eles diziam assim, olha, eu tô empregando essas mulheres, essas crianças, para que essas crianças não se tornem vagabundos e fiquem na rua e se tornem bandidos. E eu tô empregando essas mulheres para que elas tenham dignidade e tenham o dinheiro delas e não se transformem em prostitutas. Gente, tudo conversa fiada. Eles empregavam mulheres e crianças porque era mais barato, tá? E porque as mulheres e crianças eram mais dóceis e mais fáceis de entrar nas fábricas. Não tem nada essa de tipo, estou fazendo uma causa social nobre. Não, gente, não era não. E aí a gente tem que pensar em 4 fatores, né? Em toda essa questão de transformação do mundo do trabalho e das fábricas e das pessoas indo trabalhar, tá? A primeira é a percepção do tempo, tá, gente? Por quê? Antes eu disse que o tempo era acompanhado com o tempo da natureza. Então, nascia o sol, se punha o sol e as pessoas trabalhavam nesse ritmo. Agora não, elas estão dentro de uma fábrica com iluminação precária, mas tem iluminação, então elas têm que trabalhar no ritmo da luz, certo? A divisão do trabalho, não sou eu mais que produzo todo o processo, a divisão do trabalho, certo? Então, um vai fazer cada etapa, assim, cada pessoa vai fazer uma etapa. E eu vou sugerir para vocês um vídeo para vocês assistirem do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Quem não assistiu ainda, vale a pena, gente. Que é justamente mostrando que cada um faz uma coisa só e acaba o trabalhador ficando alienado, porque ele não sabe mais fazer todo o processo. Ele faz uma coisa repetitiva, assim, mecânica, e acaba se tornando um trabalhador alienado. Controle de trabalho. Esse controle de trabalho era feito por capatazes, gente, tipo um feitor, assim, no tempo da escravidão. Era feito por um capataz dentro das fábricas e incluía castigos físicos, tá? E exposição à situação de risco, porque como as fábricas eram precárias, muitas vezes eles acabavam, daí se alimentavam mal, estavam suscetíveis a doenças, acabavam pegando infecções lá e tudo mais. Então, realmente, a exploração de mão de obra nessa época é um negócio, assim, sem precedentes, certo? Sem condições de dignidade para o trabalhador, zero, né? Dignidade para o trabalhador, zero, beleza? Eu quero agora que vocês peguem a apostila, gente, lá nas páginas 34 e 35, que é justamente disso que eu estou falando. Depois eu vou explicar o Interpretando Documentos, mas ali na página 34 diz condições de vida dos trabalhadores. Vai estar explicando também como eram as moradias dessas pessoas. Eles moravam amontoados, gente, e as famílias eram numerosas. Eu costumo dizer assim que eram espécie de cortiços e moradias e habitações coletivas que eles moravam na Inglaterra, em cidades como Liverpool, Manchester, que a gente pensa hoje, nossa, Liverpool, Manchester, que massa. Mas naquela época eram cidades de trabalhadores operários, assim, bem precário. E aí eles moravam nessas habitações meio que coletivas e era péssimo, gente, péssimo. Eles ficavam, tipo, a frase que eu uso é 30 famílias para um banheiro. Gente, 30 famílias, não de 2 pessoas, né? Que já daria bastante. Imagina 300 pessoas usando um banheiro. É para você imaginar
né? Como eram essas condições? Eram péssimas mesmo, eram bem ruins, tá? E as cidades vão ser todas poluídas, não vai ter uma preocupação com o meio ambiente, não vai ter preocupação com emissão de poluentes, nada, gente. O negócio é produzir em massa e ganhar dinheiro, né? Se isso está custando a vida do trabalhador, se isso está custando a poluição da cidade, nem sei do que você está falando, né? Realmente não tinha preocupação nenhuma. E aí as obras de arte dessa época vão mostrar assim todas as imagens em cinza, com muita fumaça ao fundo, porque era poluição. Beleza? Espero que vocês tenham entendido então as condições de vida, de trabalho e de higiene das fábricas e como aconteceu tudo isso, ok? Vamos lá para o próximo.